você acha que é fluoxetina? É flúor, querido. Por isso que chama fluoxetina, o Prozac. E o Lexotan, o que é? Me fala. E isso que tá... Escuta, isso aqui é muito importante que eu vou te falar agora. Aí você vai no cardiologista ou no clínico geral, ele baixa a pressão. Aí a desgraça está feita. Às vezes até uma diabetes pode acabar, depois que você trata o hipotiroidismo. Eu só estou interessado numa coisa em medicina. Resultado. Então eu estudo e falo, ó, o resultado está aqui, ó, testa. Aí você testa, você vê a diferença. Para que você usa flúor na pasta de dente? Ou passa a usar a pasta de dente sem flúor, a farmácia manipula, ou ali na farmácia vende já, ou não use nada, pô. Põe a água e escova o dente sem pasta. Qual o problema? Problema nenhum, não. Se você é acostumado, não tem problema nenhum, não. Dos tratamentos dentários e até a presença de flúor em vitaminas infantis, sem falar os remédios, né? O que você acha que é fluoxetina, hein? O que você acha que é fluoxetina? É flúor, querido. Por isso que chama fluoxetina, o Prozac. Por isso que chama fluoxetina. Por isso que engorda. Que causa hipotiroidismo. E o Lexotan, o que é? Me fala. A bromazepam, interessante, né? Você acha que tem um nome broma? Por quê? Porque tem bromo. Porque causa hipotiroidismo. É o mesmo brometo que eu estou falando aqui, por isso que chama bromazepam, porque é feito de bromo. A quantidade de remédio que é feito com halógenos é impressionante. E o médico nunca para pensar nisso. Porque o médico não estuda bioquímica. Você estudou bioquímica no segundo ano de medicina, largou para lá. Você vai voltar a gostar da bioquímica. Eu vou trazer você na bioquímica o tempo todo aqui. Dinamarca, Holanda, França, Alemanha, Japão e Inglaterra nunca colocaram flúor na água. Nunca deixaram. Porque sabia que era veneno. Sabe qual é o primeiro estado que colocou flúor na água? Onde é que estão os capixabas? Foram vocês. Foi numa cidade no interior do Espírito Santo. Procura perto de Colatina. Como é que chama a cidade maior que tem lá perto de Colatina? Não, não é Linhares, não. Também não. Também não. Tem dois nomes. É dois nomes. Hein? Não. Não apareceu. Eu vou investigar e vou contar para vocês. Começou, a primeira cidade foi no interior de Espírito Santo. A segunda cidade, o segundo lugar foi aqui em São Paulo. São Paulo foi o segundo. Não, não é Vila Velha, não. É perto de Colatina. Eu prometo que eu vou ver qual é. Se você falasse o nome, eu diria que é, mas você tem que me falar. Carolina, alguma coisa, não? Carol. Nova York. A pessoa fica orgulhosa, ó. Nossa cidade foi a primeira a colocar flúor. Grandes coisas. Primeiro a ter gente doente. Entendeu? Cachoeiro. Não é a terra do Roberto Carlos, não. Falando nisso, eu já fui cantar. Eu fui dar aula lá. Aí, eu fui dar aula em Cachoeiro. Sabe aquela época que o prefeito colocou aquele chafariz lá para esfriar? Eu estava lá naquele dia. É impressionante, né? No meio da praça. Ligavam meio-dia, não era? Faz muito calor, ele pôs um chafariz. Todo mundo molhava. Molhava todo mundo. Durou o quê? Um mês, né? Tiveram que tirar. Mas aí eu dormi na suíte do Roberto Carlos, que em Cachoeiro tem um hotel que eles fizeram uma suíte, acho que o Roberto Carlos foi lá 2 vezes. A suíte do Roberto Carlos, então eles me cederam a suíte. Bom, deixa eu falar de mucina. Todo paciente com hipotiroidismo, ele vai formando mucina. Se ele formar mucina demais, você lembra da semiologia? Chamamos de mixedema. O que é mixedema? É um excesso de mucina. E eu não estava lá na sua aula de semiologia, mas eu posso te garantir que o professor que deu aula mostrou para você um retrato de uma mulher. Porque hipotiroidismo é 10 vezes mais comum na mulher do que no homem. Tá, isso aqui é uma foto rara que eu estou trazendo para você aqui, ó. É de um homem. Esse homem, então, aqui, ele era um cara normal, aqui, ó. Ele desenvolveu hipotiroidismo, ele desenvolve mucina, ele cria papada, ele enche o rosto, olha lá. Ó.
E isso que está... Escuta, isso aqui é muito importante que eu vou te falar agora. Isso aqui não está indo só no rosto, não. Isso vai nas artérias e aumenta a resistência periférica. Por isso que o hipotiroidismo vem acompanhado, às vezes, de hipertensão arterial. Quando começa a fumar mucina, a pressão sobe. Sabe por que a pressão sobe? Por um mecanismo de defesa para levar o sangue lá, porque está difícil. Aí você vai no cardiologista ou no clínico geral, ele baixa a pressão. Aí a desgraça está feita. Porque aquela hipertensão ela é compensatória para a pessoa continuar vivendo. Se eu tirar a pressão, o sangue não chega lá porque a mucina aumentou a resistência periférica. Então ela causa hipertensão, ela causa diabetes, porque ela infiltra no pâncreas, ela causa obesidade, a pessoa lá fica obesa. Quando você faz trata o hipotiroidismo, isso aí vai enxugando. Às vezes até uma diabetes pode acabar, depois que você trata o hipotiroidismo. Você vai ver que uma grande parte dos diabéticos tem hipotiroidismo, mas ninguém fez diagnóstico. Porque não se sabe fazer diagnóstico de hipotiroidismo, por incrível que pareça. Você vai provar isso, você vai fazer isso nos seus pacientes, você vai melhorar os seus pacientes, você vai me contar. De fato, quando você falou, eu não acreditei. Mas aí, o que interessa, gente, é resultado. O resto é conversa fiada. Teoria pode ser a mais brilhante. Se ela não funcionou no seu consultório, joga fora. O que interessa é eu só estou interessado numa coisa em medicina. Resultado. Então, eu estudo e falo, o resultado está aqui. Testa. Aí você testa, você vê a diferença. A mucina causa hipertensão, a mucina causa diabetes, a mucina causa obesidade, a mucina aumenta o colesterol, meu Deus, porque ela infiltra no fígado e ela agora não deixa o fígado eliminar o colesterol. Aí o colesterol sobe. Não adianta você ficar tratando o colesterol, trata o hipotiroidismo, pelo amor de Deus, que o colesterol baixa, pô. Olha que coisa impressionante. Eles ficam dando estatina para ver se estão pintando a casa. Lembra da casa? Eu vou trazer essa metáfora muitas vezes para vocês. Estão pintando a casa, só isso. Resolve nada, absolutamente nada. Tá? Diminui os hormônios. Tá? Então, causa... Agora, quando vem diabetes, hipertensão, obesidade, aumento do colesterol, você tem um nome. Chama síndrome X. O Gerald Haven, quando viu isso pela primeira vez, ele chamou de síndrome X. Você conhece hoje com o nome de síndrome metabólica. Por que ela chama X? Porque é um X, ó. É um X, ó. Tem hipertensão, diabetes, obesidade e aumento e dislipidemia. Tá? Síndrome X. Você vai aprender comigo no 5º módulo que tireoide, pâncreas e adrenais é um órgão só. Isso aqui é igual ao jogo de xadrez. Você mexeu numa peça, você mexe no jogo inteiro. Isso aqui, você mexeu na adrenal, você mexe na tireoide. Você mexeu na tireoide, e assim vai. Você mexe no pâncreas, você mexeu no pâncreas, você mexe... Isso aí mexeu tudo. Isso é muito importante você entender, que esses 3 órgãos, eles funcionam uníssono. Então, por exemplo, se eu tiver um paciente com fadiga adrenal, fala nisso, vocês fizeram... Quantos de vocês ganharam o kit de saliva? Quanto que ele sorteou? Tem uns 20. Vocês já fizeram os exames? Encontrou alguma coisa? Várias, né? Saliva desperta tudo. Quem é que encontrou fadiga adrenal aqui? Aí. Pois é, então vamos pegar seu caso. Você encontrou fadiga adrenal. Você dá plantão ou não? Dá, pois é. Eu te contei, né? Quanto tempo tem que você dar plantão? Pois é, a meta que você tem que ter no meu curso aqui é a seguinte: como é que eu vou ganhar dinheiro suficiente para mandar o meu plantão às favas? É isso que você tem que fazer. Você vai um dia chegar para mim e dizer assim, estou lá e parei o plantão. Eu já sei que você evoluiu. Porque o plantão, o que ele te consome de longevidade, mesmo que você durma no plantão a noite toda, primeiro não é igual a dormir na sua cama. E segundo, a enfermeira entra de noite, acende a luz, o outro vem passando, acabou. Aí se você dá plantão, você dá uma vez por semana? Quantas vezes por semana? 3 vezes, olha só. Aí você dá na segunda, escuta, você dá na segunda, dá na quarta e dá na sexta. Então vamos ver. Você dá na segunda, você dormiu mal, você vai precisar de 2 ou 3 dias para recuperar. Aí na quarta você dá de novo.
Na sexta você dá de novo. Aí o seu cortisol subiu. Só que você dá isso quanto há muito tempo, aí você entrou em fadiga adrenal. Mas vamos pegar seu caso. Entrou em fadiga adrenal. Aí eu descubro que você tem hipotireoidismo. Eu meço a sua temperatura, quanto é que deu? Pronto. Aqui, tá vendo como é que é? Assim que começa. Aqui, ele hoje, você pode dizer que ele é saudável, mas a porta para a doença abriu. Ele tem hipotireoidismo e ele tem fadiga adrenal. Ele deve estar pensando, pô, eu nunca tive nada, vou no curso lá e começa a arrumar doença para mim. Mas o que acontece? Eu tenho que cuidar da sua adrenal e da sua tireoide. Se eu cuidar só da sua tireoide, você dá uma melhorada de 1 mês e cai de novo. Agora, se eu te der adrenal e tireoide, em 3 meses você é outra pessoa, entendeu? Totalmente diferente. Tudo muda a sua vida. A fazer reposição de T3, T4. Ah. E aí, na hora, melhorei bastante. Ah, e aí? E o cortisol não começou porque sanguíneo estava alto. Mas sanguíneo não vale nada. E aí, eu fiquei uns 4 dias sem tomar, porque acabou, aí até pegar com a farmácia. Aí, 2 dias depois que eu fiquei sem tomar, eu fiquei muito... Mas se você tomar só isso e não cuidar da adrenal, a sua tireoide só funciona por um tempo, depois cai de novo. É o cavalo cansado que você está batendo nele, ele chega na esquina e ele cansa mais ainda. Esse caso dele aqui não é dele, não, é típico da maioria dos médicos. É típico. O cara já esgotou a adrenal, entendeu? A maioria das pessoas que chegam aqui, e em todo lugar, é a doença mais comum que vai entrar no seu consultório, é fadiga adrenal. E conversa com os endocrinologistas, eles não têm esse diagnóstico. Para eles, estão esperando, sabe o quê? Eles estão esperando que a comissão lá decida se isso é doença ou não. Não, eu não trato porque não falaram ainda que é doença. Ah, que maravilha. Fica esperando. Eles têm que reunir um grupo de burocratas em volta de uma mesa para decidir se é doença ou não. Só pode tratar se for doença. Agora, olha que coisa absurda. O paciente está ali, a sintomatologia está ali, o exame está na sua mão. Não, eu não posso tratar, porque eu não sei se isso é doença. Enquanto isso, quem é tratado, cura. Agora, se você não cura isso aqui, ó, isso aqui é a porta de entrada de toda doença. O paciente chegou doente na sua consultório, você pode estar certo que ele tem a tríade 1, que é adrenal, tireoide, pâncreas, está comprometida. Geralmente, ou ele tem problema num, problema no outro, ou nos 3. Mas é aí que abre a oportunidade para a doença. Eu vou lá e fecho essa porta, é a primeira. Por onde você começa? Começa pela tríade 1. Aí eu vou lá, tireoide. Ah, tiroidite Hashimoto. Ih, será que é intestino? Deixa eu ver, Leaky-Gut Syndrome. Eu começo. Pô, será que é dente? Pô, será que é parasita? Aí vai investigando aquilo que você está aprendendo, assim, das rodinhas rodando, né? Aí você chega lá. Mas vai terminar. Isso aqui é fundamental de ser